Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live com um tema específico. Hoje o tema da nossa live é Homem Não Chora. E primeiro eu quero falar de onde surgiu a ideia dessa live, né? Eu tinha dito no canal do Telegram que a próxima live seria sobre mulheres que se comportam como mãe, como não ser mãe do marido, uma coisa assim, né, Thaís? Como não ser mãe do marido. Só que sábado eu fiz um atendimento, online, lógico, né? E no final do atendimento, conversando com a cliente, era uma mulher, tá? Não era com um homem. A gente conversando numa situação e ela me falou algo do marido dela e aquilo ali me despertou da questão da dificuldade dele, no caso do marido, da cliente, de olhar para dentro de si, né? De fazer esse autoconhecimento, de buscar ajuda. E é algo que infelizmente é muito recorrente no mundo masculino. Infelizmente, né? Tanto é que, como eu disse no começo da live, 80% do público nesse perfil é de mulheres. 90%, desculpa, 80% não, quem dera, 90%. Apenas 10% são formadas de homens. Os homens têm dificuldade de olhar para dentro de si por várias questões culturais, sociais e até religiosas. Para o homem é muito mais difícil reconhecer, por exemplo, que ele precisa de ajuda para melhorar o relacionamento, para melhorar a relação com os filhos, com os pais e por aí vai. Então muitos homens até sabem, até percebem, até fica nítido o quanto que eles precisam de uma ajuda, mas eles preferem não se dobrar. Eles preferem ficar ali, sustentando a dor, o sofrimento, a se entregar a um movimento de transformação, de olhar para dentro de si. E vamos combinar que olhar para dentro de si não é fácil. Todo mundo sabe disso, né? Olhar para dentro de si é doloroso muitas vezes, é sofrido, é difícil, a gente fica mal, né? Às vezes, muitas vezes. Eu lembro que há uns 8 anos, mais 9, 10 anos na verdade, 9, 8 anos, quando eu estava no meu processo profundo de autoconhecimento, eu tive momentos em que fiquei depressivo mesmo. Mas não é aquela depressão de ficar acamado, de não poder fazer nada, de não querer fazer nada, de não querer comer, de não querer ver ninguém. Aquela depressão é fruto de um olhar para dentro de si que causa uma dor, né? E de ver que, poxa, isso aqui eu preciso mudar, isso aqui eu preciso melhorar. Então, olhar para dentro de si, não é fácil, não é tranquilo, não é assim, leve. Só que essa é uma etapa, é um momento que a gente precisa passar. É um momento que não vai durar a vida toda, é um momento passageiro. São apenas etapas. É como quando a gente está dentro de uma floresta, de uma mata fechada, e a gente precisa sair daquela mata para voltar para casa. A gente sabe que aquela mata fechada tem um fim. Ainda mais se nós tivermos uma bússola, se tivermos um guia, interno ou externo, para nos conduzir para o final daquela mata. Então, quando a gente consegue sair da mata, quando a gente persevera, né, atravessando riachos, rios, lagos, cortando planta, enfrentando animais selvagens. Estou fazendo bem alegórico, né? Então, quando você faz todo esse esforço, mas você sabe que no final, que aquela mata fechada, aquela floresta tem um final. Ela não é infinita. E aí, quando você consegue sair dela, você encontra um alívio. De repente, quando você sai dela, você encontra a ajuda que você precisava, você encontra pessoas que estavam te procurando também para te encontrar e te levar para casa e cuidar de você, né? É uma analogia, mas que serve muito para o nosso caminhar para dentro de si. Então, homens que querem ajuda e que precisam de ajuda, mas que não sabem como fazer isso. A primeira etapa desse processo é olhar para dentro de si e reconhecer que nós não somos super-homens, que nós somos apenas seres humanos imperfeitos,
tanto quanto os nossos pais, a nossa companheira, os nossos filhos, o nosso chefe, os nossos amigos e por aí vai. Tá bom? Mas vamos lá. Quando eu pensei também em fazer essa live, hoje de manhã, e isso foi hoje de manhã, eu fiquei imaginando o que eu iria falar para vocês, né? Tem muita coisa para falar, mas aí ia ficar muito solto. E aí eu lembrei daquela abordagem que eu já falei para vocês, do Pathway, né? Que é uma abordagem de autoconhecimento profunda, e nela existem algumas palestras, alguns textos que tratam diretamente sobre o homem e a mulher, sobre os princípios masculino e feminino. E tem uma especificamente que eu gosto muito, já havia lido há algum tempo, e aí me lembrei imediatamente dela, que é a 62, chamada Homem e Mulher. E nessa palestra ele discorre sobre os movimentos do homem e da mulher, não é dos princípios, é o homem e a mulher. E aí eu separei alguns pequenos trechos, vou trazer aqui, vou ler e vou comentar com vocês. Primeiro na ótica individual, porque o Pathway é uma abordagem que olha para dentro do indivíduo, ela não é sistêmica, mas também fazendo sempre o contrabalanceamento com a sistêmica, com a abordagem sistêmica, afinal de contas, esse aqui é um perfil de constelação familiar, né? Vamos lá? Então, o negócio tá chique, viu, hoje? Deixa eu só botar aqui. Hoje o negócio vai estar pronto. Vocês estão lendo esse texto? Vocês conseguem ler esse texto? Acho que sim, né? Então, o primeiro trecho que eu queria trazer para vocês, hoje vai ser quase uma aula. Hoje vai ser bem didático, bem professor, para lembrar meus tempos de professor. O primeiro trecho dessa palestra que eu quero trazer para a gente comentar bem brevemente é esse aqui. Supõe-se que o homem deva ser forte e a mulher fraca. Não é assim? Lá atrás era assim. O homem era forte, o homem era o provedor e a mulher era fraca, né? Supõe-se que o homem seja intelectual e criativo e a mulher deva ser, no mínimo, menos inteligente. Ai, gente, eu não vou saber tirar o comentário. Vai ficar assim mesmo. Na próxima eu tiro. Thaís, me diz aí como é que eu tiro o comentário, porque eu nunca tirei comentário. Deixa assim, tá? Na próxima eu tiro. Supõe-se que o homem seja intelectual e criativo. A mulher deve ser, no mínimo, menos inteligente, mas mais emocional em comparação com o homem, né? Peraí, gente, deixa eu ver se eu consigo desativar bem aqui. Pronto, achei. Achei. Rapidinho, depois a gente volta com os comentários. O homem não deve ser intuitivo e sensível, enquanto a mulher deve exibir esses atributos. O homem deve ser ativo e a mulher passiva. Esses conceitos e suas muitas variantes existem desde os primórdios da humanidade até os nossos dias, né? Então, a gente carrega essas crenças ou essas constatações que vieram, né, do desenrolar da humanidade, que o homem é o que faz, o homem vai lá, é proativo e a mulher segura, né? A mulher fica em casa, a mulher cuida, né? Não que isso esteja de todo errado, mas isso não é uma verdade absoluta e não é o único movimento que existe, né? Aí ele diz mais: durante séculos e séculos, o homem desenvolveu e cultivou sua força física, sua capacidade intelectual, seu lado ativo. Ao mesmo tempo, suprimiu e desestimulou deliberadamente o desenvolvimento de sua natureza emocional e intuitiva. Então, olha só, gente, durante muitos e muitos tempos, muitos séculos, né, desde quando as primeiras sociedades se formaram, os primeiros grupos de pessoas, os primeiros sistemas, o homem foi conduzido todo para o movimento externo. O movimento externo de saber como prover a sua família, como fazer com que a comida chegasse até o prato, né, ou até a sua mulher, os seus filhos, o seu clã. E a mulher foi colocada naquele lugar de cuidadora, né? Só que nós, seres humanos, e isso, olha só, isso foi há séculos e séculos, né? Desde as primeiras sociedades, as primeiras cidades, os primeiros grupos,
Até hoje, a gente é muito, infelizmente, limitado em certas coisas, né? O homem, muito limitado e muito também extremista. Então, o homem, como ele ficou nessa função, ele meio que deixou de lado, ele foi deixando de lado aos poucos essa questão da emoção e da intuição. Ele foi deixando... Para que serviria uma emoção? De que valeria a emoção na hora de caçar um animal? Imagina, um homem lá atrás, há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, indo caçar um javali ou um cervo, e ele, aqui na hora de jogar a lança, ele diz assim, nossa, mas esse bicho é tão bonito, né? Eu vou matar esse cervo, vou matar esse javali, ele também tem uma família, ele também precisa viver, ele é fruto de Deus. Não vou matar o javali, a gente vai comer mesmo plantinha ou fruta. Claro que isso não poderia existir. Não tinha como existir, o homem não tinha essa maturidade. Hoje a gente já tem uma certa maturidade, né? Hoje, por exemplo, os zoológicos cada vez existem menos nas cidades, as cidades vão cada vez mais extinguindo os zoológicos, aqueles circos que tinham muitos animais. Por quê? Porque hoje a gente já tem uma percepção bem diferente. Mas lá atrás não tinha como, então o homem não tinha que se ligar à emoção. O homem tinha que ir lá e pronto, garantir a minha janta, garantir o meu almoço. Não é assim? Então ele foi deixando a emoção e também a intuição. Ele só queria saber de uma coisa, de ir lá e fazer, para garantir o sustento, para garantir como o chefe da tribo, o que tem força, para ter autoridade. Né? Foi assim lá atrás e talvez ainda continue até hoje sob certos aspectos. Né? Vamos continuar. Eu acho que é esse aqui. O avanço técnico, o excesso de ênfase na ciência e no intelecto, então, com o passar do tempo, isso foi piorando, digamos assim, né? A gente foi se tornando mais inteligente, mais proativo, e aí veio as técnicas, a própria ciência, né? Então, o excesso de ênfase na ciência e no intelecto são resultado desse mundo dos homens, entre aspas, com o seu menosprezo pelas qualidades da alma. Para mencionar apenas um aspecto importante, também não é preciso dizer que as guerras, as revoluções, a má administração das riquezas do mundo são daí resultantes. Olha que interessante. E olha só, gente, aí eu vou fazer um contraponto com Bert Hellinger, com a abordagem sistêmica, né? O que o Bert percebeu lá atrás? O Bert percebeu que a paz vem dos homens. Tanto é que um dos atributos do masculino, do pai, é a paz. Ele tem um texto sobre isso, que inclusive era para ter separado, mas não deu, vou ficar devendo essa. Boto nos próximos dias, onde ele fala isso, que a paz vem dos homens. Quando eu li isso aqui, e isso aqui não tem nada a ver com constelação, não tem nada a ver com Bert, eu achei fantástico a conexão que ele fez com a constelação, com o que o Bert percebeu. Né? Por quê? Porque a guerra é a distorção do masculino. Vocês já viram vocês já viram alguma mulher promover guerra? Não. Alguma guerra mundial que aconteceu, ou mesmo regional, vocês já viram alguma encabeçada por mulher, efetivamente? Pode ter acontecido, né? Mas muito raramente. A paz vem dos homens. Então, a própria má administração da riqueza do mundo, né? O mundo da política, sem querer entrar em muitos detalhes, né? Porque isso é um campo muito perigoso, mas a própria política que é dominada pelo masculino, pelos homens, a gente vê como é que é. Confusão atrás de confusão, briga atrás de briga, corrupção, mentiras. Entra governo, sai governo, direita, esquerda, centro, mulher, homem, papai, mamãe Dilma, papai Bolsonaro, pode ser quem for, confusão. Até quando a Dilma era presidenta, né, ainda assim era cercada de homens. Então vocês veem como essa distorção do masculino atrapalha. Ok? Vocês estão gostando? Não vou nem ativar o comentário ainda não. Tá terminando aqui, tá? Com o homem aconteceu mais ou menos o seguinte. Então, continuando.
durante séculos, ele se desenvolveu unilateralmente, dando ênfase ao intelecto, ao engenho, à força física, mas tolhendo sua natureza emocional e intuitiva. Como esse é um pré-requisito essencial da verdadeira força interior, o homem ficou enfraquecido em seu âmago. Ao negar em si aquilo que ele erroneamente julgava ser não masculino, ou seja, os atributos femininos, não masculino e feminino, ele se tornou menos em vez de mais homem. Então, ao negar a intuição e a emoção, aquilo ali, ao invés de engrandecer, que é o que a gente faz até hoje, né? Vocês podem observar isso de muitas formas. Observa-se frequentemente que as mulheres são emocionalmente mais fortes que os homens. Isso é um fato, né? Vocês, mulheres, pena que os comentários estão desativados, né? Mas eu já ativar. Vocês são mais fortes do que nós. Vocês dão conta de superar muito mais coisas do que nós. Porque vocês sabem, vocês estão acostumadas. A emoção é uma característica de vocês. Enquanto que nós engatinhamos, né? Ainda nos perdemos, né? Vixe Maria. Pronto. Vamos para a próxima. É verdade, tá quase acabando, tá, gente? Aí eu vou voltar para a tela e para os comentários. É verdade que a brandura no homem, baseada em sua necessidade imatura de dependência, torna-o fraco e menos homem. Mas a mesma coisa acontece quando essas reações ficam ocultas por baixo de uma paródia de masculinidade sobreposta. Se o homem cultiva as qualidades geralmente consideradas femininas, ele se torna mais homem. Desde que esse desenvolvimento ocorra sem estimular padrões doentios de fragilidade e dependência. E por fim, a diferença entre o homem e a mulher não é tão grande quanto vocês pensam. Eu achei essa analogia fantástica. Não é tão grande quanto vocês pensam. É como se vocês estivessem o negativo de uma fotografia. É porque essa palestra é de 1960. Naquela época a fotografia não era digital. E a comparassem com o positivo. O que é preto em um é branco no outro e vice-versa. Libertar-se dessas imagens de massa e equívocos, sempre baseados nas imagens e equívocos pessoais, é o único meio de colocar toda a natureza em foco, em harmonia. Beleza? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Deixa eu... Eita, meu Deus, e agora? Como é que eu faço para voltar? Pronto. Ups, como é que eu faço para apagar? Eita, isso, agora. Deixa eu ativar os comentários. Eita, Senhor. É a primeira vez que eu faço isso, tá? Como é que eu faço para tirar... Ah, tá. Achei. Não? Gente, vamos lá. Beleza, eu vou deixar a imagenzinha aí, porque eu não... Thaís, me diz depois como tirar essa imagem aí que eu não sei. Então, gente, quis trazer isso para vocês, para mostrar uma coisa. Nós, homens, culturalmente, socialmente, crescemos, fomos instruídos a agir de determinada maneira. De uma maneira racional, de uma maneira intelectual, voltada para fora. Beleza. Guilherme, o que isso tem de sistêmico? Isso tem de sistêmico o seguinte. Clica na primeira opção. Não. Eu vou deixar aí, porque eu não sei tirar. Sistemicamente, deixa aí, não tem problema não. Sistemicamente, isso, qual é a ligação disso? Imagina que isso vem de gerações, lá atrás, bem lá atrás. Antes mesmo do Brasil ser povoado pelos portugueses, antes mesmo dos africanos virem para cá, antes mesmo ir com os próprios índios. Isso é cultural, isso é social, isso está na natureza humana. Então o homem, ele, há séculos, como no texto, ele é instruído a não sentir, a não se emocionar, a não prestar atenção na intuição dele. Porque homem que é homem não chora, não é isso? Homem que é homem vai lá e faz. Homem que é homem engole o choro. Não é assim?
Quantos de vocês não já escutaram isso dos pais falando de vocês para os filhos, para os irmãos de vocês? Ou mesmo vocês já não disseram isso para os filhos de vocês? Né? Ou se tiver os homens que estão aqui não já escutaram isso. Então o homem não pode chorar, o homem não pode exprimir as suas emoções, porque senão ele é fraco. E sabe qual é uma consequência nefasta desse movimento para o masculino distorcido, do homem distorcido? Sabe qual é a principal distorção do homem? Chama-se fragilidade e dependência. Um homem que não está apropriado de si, um homem que não olha para si, um homem que não cresce, ele fica fragilizado e dependente. Fragilizado como assim, Guilherme? Se os homens são violentos, se os homens são agressivos. Gente, a agressividade e a violência, elas vêm como uma consequência, como uma máscara da fragilidade. Ele se coloca aqui na frente para dizer assim, eu não posso mostrar que eu sou fraco. Eu tenho que mostrar que eu sou forte. Então eles vão, né, para um caminho diferente. E a dependência é a dependência emocional. Às vezes, e muitas vezes, da própria mamãe. Eles ficam dependentes da sua própria mãe. Ou transferem isso para quem? Para sua companheira. Ou para o seu companheiro. Né? E aí, esse homem, ele só cresce do lado de fora. Internamente, ele continua um menino. Ele continua uma criança, como eu coloquei no texto de ontem, no domingo. Né? Ele continua um menino. E aí, Guilherme, como é que faz para mudar isso? O que faz com isso? Se você tem um companheiro, um amigo, um irmão, um pai, que não quer olhar para dentro de si, você pouco pode fazer. Especialmente se for um papai, um vovô, um irmão mais velho, por conta da questão da hierarquia. Mas se for um companheiro, deixa eu mostrar aqui para o lado para não ficar, minha cabeça não ficar parecendo assim, que eu não vou mexer nisso aí não. Mas se for um companheiro, um amigo ou um irmão, você pode sim ter uma conversa franca, sincera, aberta com ele e dizer, olha, tá tudo bem você sentir. Tá tudo bem você se decepcionar. Tá tudo bem você sofrer. E tá tudo bem se você pedir ajuda. Agora, lógico, a gente mostra o caminho, a gente instrui ou a gente ajuda. Se a outra pessoa não quiser, precisa respeitar. Porque esse não é um movimento, de novo, fácil para nós homens. Pelo contrário, quantos e quantos homens vocês aqui, mulheres que estão aqui, quantos e quantos homens vocês conhecem que dizem assim, esse negócio de autoconhecimento, isso é besteira. Esse negócio de constelação, isso é besteira. Isso não funciona. Isso é loucura tua. Ainda vai gastar dinheiro com isso? Não é assim? Todas as vezes que eu escuto isso, eu tenho uma certeza absoluta. Esse homem está com uma dor tão profunda, mas tão profunda, que ele não consegue admitir a menor hipótese de olhar para dentro de si. Seja pela constelação, seja pela terapia convencional, psicoterapia, seja por uma hipnose, seja por uma própria acupuntura. É assim? Fazer o que, gente? Esse cara provavelmente, ele vem de uma família que é assim. De homens, melhor falando, pais, avós, tios, primos, irmãos, tios, avós, todos nessa mesma frequência. Homem não chora, homem não sente, homem vai lá e faz. Acabou. Que história é essa de chorar? Que história é essa de ficar no mimimi? Né? Então, isso é uma distorção, infelizmente. É uma distorção do homem. E que a gente precisa olhar para isso
E aí, esse é um recadinho, e por isso que eu disse que essa live não é só para homens, essa live é para homens e mulheres. Isso é algo que vocês, mulheres, precisam ter um cuidado de olhar, para não exigir demais do homem. Quantas e quantas pessoas quantas e quantas pessoas eu não atendi e disseram assim, poxa, ou já me chamaram em mensagem e disseram assim, poxa, eu queria tanto que meu marido fizesse constelação ou fizesse terapia, mas ele não me ouve. Né? E quando ele faz terapia, mas por que se refugia nos vícios? Porque ele ainda não está. Primeiro, essa terapia provavelmente não está surtindo um efeito desejado. Então, né, está entrando aqui e saindo aqui. Ou então ele ele pode estar continuando ainda a estar emaranhado nas questões dos homens da família dele, do sistema dele. Foi boa essa pergunta, André, porque é o seguinte, vício. Teve até uma pessoa que comentou um pouquinho mais antes, quando eu estava explicando. Por que que os vícios acontecem mais com os homens, principalmente com bebida e com drogas, do que com as mulheres? Porque o vício é uma desconexão com o masculino, predominantemente. Com o masculino. Né? Então, vício, já falei isso aqui outras vezes, na maioria das vezes, especialmente em droga, em álcool, em drogas ilícitas, tem a ver com o pai. Então, ou o cara entra no vício para honrar o papai, que também era alcoólatra, que também era até viciado, ou porque ele está desconectado do pai totalmente. Porque ele está exigindo do papai algo que o papai não pode dar. Ou queria que ele fosse diferente como a mãe. E aí, gente, para nós homens, nós entre aspas, que graças a Deus nunca tive esse problema, mas para os homens é mais fácil o quê? Ficar embriagados, sair do racional, sair né, desse mundo para ficar embriagado, para ficar drogado, para ficar aéreo, sei lá, doidão, ou encarar a realidade como ela é. Se tudo que nós sabemos fazer, nós homens, é fugir da realidade interna. Porque no fundo essa fuga é uma fuga da realidade interior. É uma fuga do relacionamento do pai que não teve ou que não era como ele gostaria que ter. É uma fuga de encarar a esposa, de ter uma conversa com ela, uma DR, porque ele não quer... Né? Nessa palestra que eu acabei de ler, que eu só trouxe alguns trechos, ele até fala disso. Ah, gente, está até aqui, eu quero até ler para vocês, mas não sei se eu vou ler porque vai ficar muito... É um pouquinho grande, é uma pergunta que fazem para ele, e aí eu achei muito interessante, né? Então são fugas, e uma fuga no final das contas de olhar para si mesmo, em última instância de olhar para si mesmo, né? E aí eu pergunto para vocês, resolve? Fui tentar de novo tirar a figurinha, não consegui. Resolve? Não resolve. Nenhuma fuga, nenhuma fuga resolve e não existe atalho. Como ajudar? Orientando, ou, quando a pessoa não quer, deixa ela quebrar a cara. Até chegar a um limite de colocá-la em risco a vida dela. Porque aí, se colocar em risco, tem que fazer algo. Internar, alguma coisa assim. Mas, gente, autoconhecimento, automelhoramento, busca por ajuda, não acontece de forma obrigatória. Acontece sempre de dentro para fora, né? Então, os vícios estão aí, os homens estão nos bares ou se drogando por pura desconexão consigo mesmo, com o seu masculino, com a sua criança interior, com o seu papai, com a sua mamãe também, né? Essa é a nossa realidade. Essa é a realidade ainda do masculino, dos homens, né? Mas, para tudo na vida tem jeito, né? Quando uma pessoa me procura para fazer uma constelação porque o seu casamento está mal, por exemplo, e o homem se recusa a olhar para dentro de si, eu sempre digo para essa pessoa, para essa mulher, o seguinte: faça a sua parte, mude, porque você também tem responsabilidade nisso, e veja o que acontece lá de fora, né?
E quando o homem carrega o pensamento que não pode falhar nas coisas que faz, e isso torna muito competitivo até nos relacionamentos. Está desconectado com o papai, né? O perfeccionismo é um orgulho, né? E o orgulho é, eu dou conta de fazer isso e não preciso de ninguém. É isso que o orgulho diz. É essa a mensagem do orgulho. Eu não preciso de ninguém. Eu dou conta de fazer isso. Será que a gente dá conta mesmo de fazer tudo sozinho? Será que a gente não precisa de ajuda de ninguém nesse mundo? Claro que a gente precisa. Nós somos seres sistêmicos e interdependentes. Nós precisamos de ajuda. Não tem jeito. Né? Pior de tudo é quando o homem se torna agressivo, que é outra distorção. A agressividade tem a ver com a sensação de... Cadê, meu Deus? De fragilidade. Para fugir dessa pseudo-fragilidade. Falei ainda há pouco. Né? Não tem que se calar não, Andréia. Tem que enfrentar, debater. E se for o caso, em última instância, sair da relação. Porque ninguém é obrigado a aguentar nada, né? Eu vou só ler isso aqui, uma pergunta. E se vocês acharem interessante a pergunta, eu leio a resposta. Que é dessa palestra que eu trouxe, que está aqui a imagem que eu não consigo tirar. Né? Eu vou ler só uma pergunta. Se vocês acharem interessante, eu leio a resposta, que é um pouquinho grande. A pergunta é: um grupinho nosso estava discutindo por que é tão difícil os homens se comunicarem quando existe um problema emocional entre os parceiros. As mulheres gostam de discutir a questão. Os homens fogem dela. Seria vergonha do lado emocional? E aí? O que vocês acham? Quando um homem discute, quando uma mulher chama um cara para ter uma DR, e ele sempre foge, na maioria das vezes, né? E aí? É vergonha do emocional? Vocês querem que eu leia a resposta? Sim ou não? Bote o dedinho aí e bota o coraçãozinho enquanto eu tomo um pouco d'água. Sim ou não, gente? Vamos lá. Leia a resposta? Isso é uma pergunta que eu fiz, tem uma resposta, é um texto. Essa perguntinha aqui que eu fiz é uma pergunta de um texto. Então bora lá, eu sabia que você ia dizer assim, eu só fiz uma média aqui para beber água. Sabe o que ele respondeu? Sim, esse é um dos motivos. Ou seja, deixa eu só voltar aqui. É para fugir da vergonha emocional. Sem dúvida, há uma relação com esse assunto. O homem foge das emoções. Tem medo delas. Em parte, por causa do equívoco muito frequente que mencionei anteriormente. Ou seja, porque ele tem que ser ativo, ele tem que ser intelectual, ele tem que ir lá e fazer e tal. Né? Ou seja, que as emoções são perigosas. E se for possível evitá-las, é preciso mantê-las ocultas. Pelo menos quando elas geram resultados negativos. Então o cara já sabe que quando a mulher chama para DR, ele vai perder a discussão, né? Porque ele não é emocional, ele não sabe lidar com as emoções. Ele vai se descontrolar, ele vai soltar um palavrão, vai querer... né? E ele não quer isso. Não é isso? Os equívocos são resultados negativos, portanto... O homem também foge da comunicação, em parte, por causa das imagens de massa que afirmam que está abaixo da dignidade do homem entrar em discussões intelectuais com uma mulher que supostamente é inferior a ele. Isso poderia acontecer em relação a um tema neutro, mas quando entram em cena sentimentos de culpa e inadequação, o que é inevitável nos desacordos ou brigas, o homem tem medo de não ser páreo para a mulher, o que poderia comprometer a sua masculinidade. Isso é muito verdadeiro, né? Infelizmente. Como faz parte da natureza da mulher deter-se em assuntos emocionais ou qualquer coisa que seja pessoal, ela está preparada, condicionada e muitas vezes até versada
no assunto, mais versada, e é muitas vezes mais versada no assunto que o homem. Assim, ele tem medo de perder. Tem a impressão de que, além de perder a discussão, também perde parte de sua dignidade masculina. Só porque deixou de fortalecer sua natureza emocional, ele tem medo e sente culpa pela fraqueza que percebe em si. Olha como é forte isso. Olha como é forte. Né? Então o homem, para não ter que conectar com as emoções, ou então para não se sentir inferior perante a mulher, porque ele sabe que a mulher é emocional e o homem geralmente não é, ele é mais racional, o que ele prefere? Não quero saber disso, não fala comigo. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Às vezes quando eu estou estressado, quando eu estou irritado, Thaís quer me falar alguma coisa, eu digo, não fala comigo agora, por favor. Mas eu falo isso para ela por causa de uma coisa. Quando eu estou de cabeça quente, eu não escuto mesmo. Isso é um defeito meu. Né? João, infelizmente, é mais ou menos assim para todo mundo, tá? Infelizmente. Então, eu tenho a cabeça... Quando eu estou de cabeça quente, eu não quero ouvir, eu não vou conseguir escutar. Então eu digo para a Thaís assim, não fala comigo agora, por favor. Mas depois, quando a cabeça esfria, eu sempre escuto. E ela reclama que eu não escuto ela, mas eu escuto ela até mais do que ela imagina. Tudo que ela me diz, eu escuto. Posso, na hora, né, dizer assim, tu tá certo, não vou fazer isso, mas eu vou lá. Ela deve estar se acabando de rir agora, que eu estou falando isso. Né? Não vai usar esse argumento comigo nas nossas discussões. Não é assim? Então, gente, isso é muito sério. Estou brincando aqui porque isso é muito sério, cara. E, de novo, essa desconexão com a emoção, ela é ancestral. São séculos, são gerações e gerações e gerações de homens desconectados da masculinidade, do seu masculino centrado, desconectados da emoção. Desconectados da emoção. Achando que sentir, que se emocionar é coisa de mulher ou de mulherzinha. Homem não chora, homem não sente. E tem mulher que cobra isso de homem. Tem muitas mulheres que cobram essa postura do homem. Tu é homem ou tu é o quê? Defeito ou seria uma virtude, pois evita briga ou desentendimentos? Não sei. Eu acho que depende do momento, né? Depende da intenção, tudo depende da intenção. Né? Olha só, a Cristiane está perguntando de onde eu tirei isso. Isso aqui é uma palestra, não é um livro, é uma palestra chamada, o título dela é Homem e Mulher, palestra do Pathwork número 62, Homem e Mulher. Eu vou botar o link dela no story depois daqui da live, tá bom? Então, são séculos de homens honrando outros homens num comportamento de massa, uma imagem de massa, imagem mental, né? Imagem emocional, de massa. Então, gente, não dá para acabar isso da noite pro dia. Eu não estou defendendo não, tá? Eu acho maravilhoso homens. Se tem uma coisa que me deixa feliz é quando eu atendo um homem. Adoro atender homens, mas é difícil. Em um mês eu atendo proporção de 1 homem para 10 mulheres, digamos assim. Por quê? Porque a maioria deles não quer. Acha que não é necessário. Depois eu vejo isso, né? Não quero me expor. Sim, para ocultar totalmente as suas dores. Mas só que o que os homens não entendem é o seguinte: quando o homem faz isso, ele não está ocultando a dor, ele está transformando aquela dor numa bola de neve, que mais na frente se transforma num câncer, numa depressão. Câncer de próstata tem muito a ver com isso. Numa depressão, numa ejaculação precoce ou numa... Como é que fala, gente? Quando não tem mais ereção? Esqueci agora. Ou sei lá, tantas coisas. O corpo reage a isso. Se torna descontrolado, agressivo, violento, alcoólatra, drogado. É uma pena.
É triste ver isso, mas essa ainda é a nossa realidade. Porque é mais fácil olhar para fora do que impotência, do que olhar para dentro. Obrigado. Impotência sexual. E isso distancia a gente deles. Perfeito. E claro que distancia, né? Qual é a mulher que vai aguentar um homem assim? Tem muitas que aguentam, porque são santas ou porque estão pagando o preço também de excluir o papai lá atrás. E de ter julgado a mamãe, né? Mas eu não quero falar disso hoje, não. Já falei muito disso lá atrás, quero falar hoje disso. Né? Então essas mulheres também estão pagando um preço, mas muitas não aguentam, não tem que aguentar, gente. Agora só tem um porém, Inês. Semelhante atrai semelhante, né? Quando eu atraio um cara nesse padrão é porque algo em mim, no meu feminino, como mulher, precisa ser o quê? Revisto, modificado, transformado. Não vamos cair naquela cilada da vitimização não, tá? Porque isso é muito perigoso também. Ah, tadinho de mim que eu só atraio caras assim, insensíveis, agressivos, violentos, grosseiros e tal. Cuidado! Cuidado! Se você atrai um homem assim, é porque algo em você também não está bacana. Com o seu feminino, com a sua mamãe, ou mesmo com o seu papai. Sempre falo pro meu namorado não esconder as tristezas. Eu posso ser um ombro amigo. Ele ensina para a filha dele a mostrar os sentimentos, mas ele mesmo demonstra como ele está se sentindo. Não é assim? E essa é, infelizmente, a estratégia que nós homens criamos ao longo de séculos e séculos para sobreviver. Uma estratégia furada, desnecessária, porém real. De nada, Inês. Meu papel é esse aqui. Tá? Bom, eu pensei em um exercício para essa live também, não igual a da criança interior, mas um exercício de conexão com os homens do nosso sistema, do nosso sistema familiar e da nossa vida também. Vamos fazer? Vocês topam? Vocês topam fazer o exercício? Vamos lá? O tema de hoje não é muito complexo, e, aliás, de ser complexo não é, mas eu não vou me estender muito, porque dá pano para manga até dizer chega. Vocês topam fazer o exercício? Vamos lá? O que eu quero pedir para vocês? Procurem ficar num lugarzinho quieto. Se vocês estiverem com alguém, vão para um quarto, uma sala, ou então coloque o fone de ouvido, ou se já tiver de fone de ouvido sozinho, só vou pedir para vocês fecharem os olhos, tá bom? Vou só ajeitar aqui o computador. Fechem os olhos. Ops, vou botar uma outra música. Então vou pedir para vocês fecharem os olhos. Não precisa mais escrever aqui não, tá? Beleza. Vamos lá fazer? Fechem os olhos de vocês. Não precisa mais digitar nada não. Fiquem agora. Leve a concentração de vocês só para a minha voz agora, tá bom? E se possível, com essa música de fundo, tá bom? Então, tomem algumas respirações, deixando o ar entrar pelo nariz e sair pela boca algumas vezes, tá? Inspirando pelo nariz e expirando pela boca. E eu quero que vocês se visualizem-se naquela mesma sala branca que vocês visualizaram para quem fez o exercício da criança interior. Aquela mesma sala toda branca. Vocês estão sentados na sala. Tudo nessa sala é branco, até a roupa de vocês. A cadeira é branca, tudo é branco. E vocês estão se sentindo muito bem, muito tranquilos. E aí vocês vão levantar dessa cadeira, na frente de vocês tem uma porta, e vocês vão em direção a essa porta. E vocês vão abrir essa porta. Quando vocês abrem essa porta, vocês imaginam um campo bem bonito. E vocês começam a caminhar em direção
na direção desse campo, entrando por esse campo. E lá na frente, vocês veem um grupo de pessoas, debaixo de uma árvore. Vocês vão caminhando em direção a esse grupo, você vai caminhando em direção a esse grupo. E à medida que você vai se aproximando desse grupo de homens, de pessoas, você observa que são todos homens. Todos homens. E aí você vai começar a identificar um por um. Você vai ver o seu papai, seu irmão, ou seu tio, seu marido, ou seu ex-marido, ou um ex-namorado, seus avós, seus tios ou tios-avós. Você vai ver os seus bisavós e muitos homens atrás dos seus bisavós. Mas na frente desses homens está o seu papai. E você vai olhar nos olhos dele. Só dele nesse momento. E você vai dizer para ele: sim, agora eu vejo você e te dou um lugar no meu coração. Você também faz parte. Você pertence. E eu amo você do jeito que você foi e é. E aí você olha para todos esses homens, depois de ter dito isso para o seu pai, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus tios, para os seus avós, bisavós. E imagina que cada um deles agora vai diminuindo de tamanho e vai entrando no seu coração. Cada um deles vai ficando bem pequenininho e entra no seu coração. Primeiro seu papai, seu marido, seus irmãos, seus tios, seus avós. E deixa cada um deles entrar no seu coração. Até que todos eles estão aí dentro. E você está abastecida com esses homens, ou abastecido com esses homens. Ok? Podem abrir os olhinhos. E aí? Beleza? Tudo bem com vocês? Estão vivos? Foi difícil botar o papai no coração? Foi difícil conectar com o papai? Ou foi fácil? Foi fácil olhar para os homens da família de vocês, do sistema de vocês? Ou foi difícil? Essa é a live de hoje. Queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Não é um tema fácil. Trouxe o melhor. Espero que possa ajudar vocês. Que bom, muito bom. Que bom que ajudou você.